Jesus, dás-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Então nós estamos aqui. E aquele que tem sede, e aquele que tem fome de justiça, está no lugar certo. Porque eu creio que Jesus está aqui conosco. Amém? A palavra diz que onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali Ele se faz presente. Deus está aqui e Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Então eu convido a igreja para que se coloque na presença do teu Deus, para que possamos juntos adorá-lo, para que possamos juntos exaltá-lo em nome de Jesus. E que nada possa atrapalhar o louvor desta manhã, que ninguém possa atrapalhar o louvor desta manhã, que nenhuma situação possa atrapalhar o louvor desta manhã, porque Deus é merecedor de toda honra, toda glória, de toda exaltação. Portanto, que tudo aquilo que venha a atrapalhar possa cair por terra em nome de Jesus. Que possamos ter liberdade nesta manhã, que possamos nos dar integralmente ao Senhor nesta manhã, dar a Ele o verdadeiro louvor, a gratidão das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Que possamos aproveitar este tempo como se fosse o último tempo, que possamos aproveitar este culto como se fosse o último culto, a oportunidade ímpar que temos para adorarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada família que está aqui, Senhor. Muito obrigado por esta porta que está aberta. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, ao qual chamamos casa de oração, a qual chamamos casa de intercessão, ao qual chamamos casa de adoração, em nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Ti, Deus. Quem que saiu da sua casa hoje, nessa manhã, com o objetivo de louvar a Deus aqui? Amém? Aleluia. O Senhor marcou um encontro com todos nós aqui nessa manhã. Aleluia. Eu entrei nesse lugar aqui hoje, eu abri essa porta e eu pude sentir a quantidade de anjos aqui. Eu pude entender a quantidade de anjos neste lugar. Eu pude entender que o Senhor estava aqui já nos esperando, nos aguardando. Aleluia. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai amado. Santo, 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 santo. Santo és tu, Jesus. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do nosso Deus. Seja louvado, bendito, exaltado. Senhor, continue adorando ao nome dEle, continue rendendo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ore de que andaramai, shuri andaramais. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja louvado, exaltado, adorado, Senhor. Toda honra e glória sejam dadas a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glórias e honras sejam dadas ao nome do nosso Deus. Aleluia. Glórias e honras sejam dadas a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. 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 Nós louvamos e bendizemos ao nome do nosso Deus. Essas frases que nós acabamos de ler, que nós acabamos de repetir, que nós acabamos de proclamar, a palavra do Senhor nos diz que elas foram ditas por ninguém mais, ninguém menos que João Batista. E João Batista, segundo o próprio Senhor Jesus, foi o maior nascido entre mulheres. E ele foi aquele que disse: convém que ele cresça e eu diminua. Porque João Batista, ele sabia que aquilo que ele fazia não era dele. João Batista, ele sabia aquele que era quem viria após ele. E ele dizia: eu só sou aquele que anuncia, eu sou a voz que
anuncia no deserto, que clama no deserto, para que abra um caminho para a vinda do Senhor. E se João Batista, sendo João Batista, disse que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja, quem somos nós para não dizer a mesma coisa? Amém? Aleluia. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do nosso Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos, todos aqueles que estão aqui conosco, todos aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Aos nossos visitantes, aos nossos irmãos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, a abrir as suas Bíblias, seu celular, olhar na Bíblia do irmão, olhar no telão. Nós vamos ler primeira carta de João, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 5 ao 15. Diz assim a palavra de Deus em 1 João 5, a partir do versículo 5 na minha versão. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. E quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez nessa manhã. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te engrandecer, nós queremos, Senhor, Te exaltar, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós queremos Te louvar e Te exaltar, Jesus. Nós queremos, Senhor, declarar que só o Senhor é Rei, que não há outro nome, Senhor, na terra, debaixo da terra ou no céu, Senhor, que seja maior que o Teu. Nós queremos Te louvar, Espírito Santo de Deus, Te agradecer pela Tua presença no nosso meio, Te agradecer pelo Teu agir no nosso meio, e queremos Te pedir agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa ministrar a nós a palavra do Pai, que o Senhor possa revelar a nós a Jesus Cristo, e que em nome de Jesus, todo engano, todo e qualquer tipo, Senhor, de mentira, todo qualquer tipo, Senhor, de levante, Senhor, para impedir a Tua palavra, toda a confusão caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda e qualquer tentativa do diabo, Senhor, de roubar a palavra que será semeada aqui nesta manhã, possa, Senhor, cair por terra em nome de Jesus, e que seja o Senhor a ministrar a cada um de nós, seja o Senhor a trazer, Senhor Deus, a Tua vontade, seja o Senhor a ministrar a cada um de nós. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se acertar, irmãos. Aleluia. Glórias e honras sejam dadas ao nome do nosso Deus. Então, como nós temos estudado, como nós temos lido, como o Senhor tem revelado a nós na carta de João, o Senhor, ele vem aqui, o apóstolo João, então, ele vem aqui apresentando ao Senhor Jesus, vem apresentando a respeito do amor de Deus, e nos últimos
capítulos que nós lemos, ele vem nos falando a respeito de como discernir os espíritos. Ele nos apresenta o espírito do mundo, o espírito do anticristo, ele nos apresenta o espírito de Deus. E da última vez em que o Senhor ministrou a nós, a partir dessa carta, foi dito a respeito da nossa fé no Filho de Deus que vence o mundo. Então, nesse contexto da fé no Filho de Deus que vence o mundo, o apóstolo João, ele continua aqui a sua apresentação, ele continua aqui a sua dissertação, vamos dizer, a respeito de quem é esse Filho de Deus. Ele já apresentou Jesus, ele já apresentou de onde Jesus veio, ele já apresentou o amor de Jesus, mas ele aqui continua nesse processo, porque nós devemos nos lembrar que João, um dos propósitos que ele tem com esta carta é ir contra falsos ensinamentos. E um desses falsos ensinamentos dizia que Jesus não era homem, mas dizia que Jesus, na verdade, era um espírito que andou sobre a face da terra. Dizia que, na verdade, Jesus, não como homem, nunca poderia ter feito tudo aquilo que ele fez, portanto, ele não poderia ser homem, mas sim, ele era um espírito. E João, então, ele começa a carta dele aqui, à igreja, ele começa aqui expondo que, na verdade, ele não apenas... Ele diz ali no versículo 3 do primeiro capítulo, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, né? E depois ele continua dizendo também, no finalzinho do versículo 1, na verdade no versículo 1 ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então João, ele começa essa carta dizendo o seguinte, não apenas vi, como ouvi, não apenas ouvi, como também contemplei, não apenas contemplei, como encostei. Ele era carne, ele era homem, ele era 100% humano e 100% Deus. Como isso é possível, Gu? Não sei. Pela fé. A nossa capacidade humana é limitada. Nós nunca vamos conseguir entender isso. Mas fato é que Jesus, sendo homem, ele também era Deus e sendo Deus se fez homem. E ele então não era apenas um espírito que andava, mas ele era na verdade alguém. E João, ele continua aqui no versículo 5, no capítulo 5, dizendo a respeito desse filho. Dizendo a respeito do Filho de Deus. E ele continua dizendo aqui então, né? Então ele começa no versículo 5, dizendo que aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E eu não sei o quanto que isso pode, entre aspas, me expor, ou quanto isso pode talvez, na verdade, reforçar o meu papel dentro da obra do Senhor. Mas eu não sei vocês, mas eu já muitas vezes me peguei pensando, será? Será que é verdade? Tudo isso? Eu confesso que eu já me peguei muitas vezes pensando, será? E é porque tudo aquilo que nós vivemos, nós sabemos o que nós vivemos, mas nós não estávamos lá. É diferente a gente acreditar em algo que a gente não viu, não ouviu. Né? Hoje em dia, aliás, né, tudo virou fake news. Até o termo já existe, um termo técnico. Né? Não é mais mentira, agora é fake news. Né? É chique. E diante de um mundo com tantas mentiras e tantas coisas, e a gente vê como o mundo ele é feito, como o mundo, como as coisas acontecem, não sei no coração de vocês, mas certamente no coração destas pessoas havia dúvidas. No meu coração houve dúvidas. Será? E aí,
João ele continua aqui dizendo o seguinte: olha, não tenham dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele continua no versículo 6, olha, ele veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. E não somente por água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. E há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. E o apóstolo João, ele vem apresentando essa questão de testemunho, de testemunhar a respeito de Jesus, porque dentro da tradição judaica, dentro da lei, o testemunho de um homem só não era tido como verdade. Mas era necessário que 2 ou mais testemunhassem a favor daquela pessoa, ou contra. E a partir do testemunho de 2 ou 3 testemunhas, aquilo era tido como verdade. E João ele vem discorrendo a respeito disso. Ele vem dizendo a nós, a mim, o seguinte: olha, existem pessoas que testemunharam a respeito dele. Existem pessoas que viram e que ouviram e que tocaram e que viveram e que podem confirmar tudo aquilo que vocês estão ouvindo através de mim. E quando eu estava lendo esse texto, não é um texto que se compara àquele que o Senhor deu a graça ao pastor Ri para trazer a nós a respeito do Senhor Jesus e falando a respeito da pregação a Noé, né, na época de Noé. Mas esse texto aqui, eu confesso que quando eu li, eu falei: e agora, Senhor? Travou aqui. Porque eu não sei na versão da Bíblia de vocês, mas existem algumas versões que têm um texto a mais do que aquele que eu li. E esse texto a mais, ele diz mais ou menos o seguinte: são 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. E eu não sei se na Bíblia de vocês tem isso, mas numa das Bíblias que eu tenho tem esse trecho. E esse trecho, na verdade, nesta versão que eu tenho, que é a versão da NVI, ele tem uma observação embaixo no seu rodapé, dizendo que esse texto que eu acabei de citar, dizendo que existem 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um, não constam no texto original. Mas eles constam, na verdade, em cópias que foram feitas... Obrigado, Domingos. Em cópias que foram feitas posteriormente. E essas cópias, então, possivelmente este trecho que existe em algumas versões talvez mais antigas, em outras versões mais atuais talvez não tenham, este trecho, então, ele não fazia parte dos primeiros manuscritos, dos mais antigos, aqueles que foram encontrados. E aí, quando a gente lê um negócio desse, fala assim: e agora? E nós cremos que a palavra do Senhor ela é completa, nós cremos que a palavra do Senhor ela é inspirada por Deus, nós cremos que a palavra do Senhor ela é a ação humana inspirada pelo Espírito Santo, e nós não temos dúvida disso. E eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, porque apesar desse trecho não fazer parte do trecho original, esse trecho, na verdade, ele não está fora do contexto do trecho original. E nós vamos entender por quê. Esse trecho, quando nós lemos esse que eu acabei de citar, né, existem três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um, fazem referência a uma coisa que nós conhecemos como Trindade. E Trindade, ela, na verdade, a palavra do Senhor, ela não usa esse termo específico, a não ser nesse trecho. Mas a palavra do Senhor, ela nos apresenta de Gênesis ao Apocalipse a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E uma das formas que nós podemos ver isso está ali em 2 Coríntios, no capítulo 13, no último versículo, versículo 14.
2 Coríntios, no capítulo 13, o último versículo de 2 Coríntios, conhecido também como a bênção apostólica, diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E essa então é um dos textos, é uma das formas em que a palavra apresenta a Trindade, apesar de não fazer referência direta à palavra Trindade. Mas aqui nós vemos que através do Senhor Jesus nós temos a graça, através de Deus nós temos o amor e a comunhão que temos através do Espírito Santo, o Consolador, que é o que deve estar com cada um de nós. Então nós vemos aqui que existe a ação do Pai, e existe a ação do Filho, e existe a ação do Espírito Santo, e que estes três atuam em conjunto para nós, para o povo de Deus. E é importante que nós entendamos o seguinte: o que é a Trindade? A Trindade, em resumo, quer dizer, existe um Deus em três pessoas, e três pessoas que são um Deus. Nós temos um único Deus, mas esse Deus, ele se apresenta na pessoa do Pai, ele se apresenta na pessoa do Filho, ele se apresenta na pessoa do Espírito Santo. E nós temos a pessoa do Espírito Santo, nós temos a pessoa do Filho e nós temos a pessoa do Pai, que é Deus. Não entendi, não vamos conseguir entender nunca, porque a nossa capacidade ela é limitada. E muitas vezes o homem erra ao tentar definir coisas que a palavra do Senhor não nos dá revelação. Como isso é possível? Não sabemos, só sabemos que assim é. Mas eu ouvi essa semana, meditando e pesquisando a respeito dessa palavra, e eu ouvi uma definição do pastor Luciano Subirá, que eu quero compartilhar com os irmãos. E na verdade ele fez referência a um outro pastor, aparentemente que não está mais ali com eles, na igreja deles. E ele disse que esse pastor, ou o pai dele, agora eu não me lembro, mas fazia a seguinte referência: olha o sol. O sol, ele é o astro, ele tem calor e ele emite luz. Se nós olhamos para o sol, mas não tem luz, ele deixa de ser sol. Se nós olhamos para o sol, mas deixamos de ter o calor dele, ele deixa de ser sol. Se nós temos o calor, se nós temos a luz, mas nós não vemos o astro, ele não é o sol. Assim é Deus. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim é que eles trabalham. Sem um deles, deixa de ser eles. Precisam os três pessoas de uma única forma, de um único Deus. E um Deus que se apresenta em três pessoas para nós. E aqui então, muitas pessoas, voltando aqui ao texto de 1 João no capítulo 5, muitas pessoas então acabam vendo ali, né, nesse trecho que não tem, que não faz parte do texto original, acabam usando ali como essa referência às três pessoas, e talvez alguém olhe e fale o seguinte: então, quer dizer que nós não temos mais então isso? Temos. E no texto original diz, e por isso nós vamos entender porque que apesar desta inclusão não fazer parte do texto original, ele não desdiz, se é que existe essa palavra, o texto original. Porque ele continua aqui, dizendo aqui, no versículo 7, há três que dão testemunho. E no versículo 8, o Espírito, a água e o sangue. E aí, também não é claro, existem muitas interpretações possíveis para o que João quis dizer através da água e do sangue testemunharem a respeito de Jesus. E uma das interpretações válidas, possíveis, é que aqui, quando João fala a respeito da água e do sangue, ele está se referindo ao batismo e à crucificação de Jesus. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3.
O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 ao 17, que diz assim, na minha versão: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Porém João, aqui só um comentário, né? João aqui é o João Batista, né? João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse foi o trecho que nós vimos no vídeo. Esse foi o trecho que foi descrito ali naquela novela, falando que a água testemunha a respeito de Jesus, que o batismo de Jesus testemunha a respeito dele. E quem estava no testemunho de Jesus? O próprio Jesus, que é o Filho. Nós temos ali a manifestação do Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, e nós ouvimos a voz do Pai revelando: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Então naquele momento, João, e é curioso porque João, ele não cita no seu evangelho, no evangelho que ele escreveu a respeito de Jesus, ele não cita a respeito do processo do batismo de Jesus. Mas João era um dos discípulos de João Batista. E João estava lá. E João, na verdade, deixa o seu dedo em Mateus, a gente vai voltar. Eu vou convidar você a abrir rapidinho ali no Evangelho segundo João. Em João 1, no versículo 22 e 23, e depois do 29 ao 34. João 1, de 22 a 23, diz o seguinte: Finalmente perguntaram então a João Batista, né? Quem é você? Dê-nos uma resposta para que alivemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. E agora no versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E a partir do versículo 32, então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então João, ele não conta a respeito do batismo de Jesus, mas ele ouve esse testemunho, ele cita esse testemunho. Como discípulo de João Batista, ele viu isso acontecer, que é relatado ali no Evangelho segundo Mateus, e ele vê ali então a manifestação do Pai e do Espírito sobre o Filho, onde nós temos ali a confirmação de que aquele é o Filho de Deus. A água confirma que aquele é o Filho de Deus. E nós temos também o sangue, e o sangue então representando, se referindo à morte de cruz de Jesus. Ali então em Mateus, no capítulo 27. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz a respeito da crucificação de Jesus. Mateus capítulo 27, dos versículos 45 ao 54, dizem assim na minha versão:
Mateus 27, do 45 ao 54, diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. E imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. E os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Jesus, ali no momento da crucificação, estava presente, o Filho. O Pai estava presente quando nós vemos que o véu do templo ele se rasgou de cima embaixo. E esse véu não é o véu de voal como a gente imagina. Esse véu era um pano grosso, entrelaçado. Era um véu que não era fácil de ser passado. E ele sendo rasgado de cima embaixo, mostra então o Senhor Deus declarando uma nova aliança, onde ele desfazia a antiga aliança e estabeleceu uma nova aliança através de Jesus. O Pai estava ali presente. E o Espírito Santo estava presente quando nós vemos no versículo 54 que o centurião e aqueles que estavam com ele ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que ninguém, a não ser pelo Espírito, pode declarar que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos aqui de novo, na crucificação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo testemunhando que Jesus é o Filho de Deus. E João, ele não cita tudo isso. Vejamos o que diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 19, os versículos 25 e 27. Dizem o seguinte: João 19, 25 ao 27, diz o seguinte: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo disse: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. O versículo 25 diz que eles estavam perto da cruz. E se João estava perto da cruz, ele viu tudo aquilo e ele ouviu tudo aquilo. O batismo de Jesus, a água, nós vemos ali o testemunho a respeito de Jesus. Na crucificação, nós vemos ali a respeito do testemunho de Jesus.
nós vemos de novo o Senhor, a Trindade, agindo. E só para deixar registrado, e nós não vamos ler, mas existe uma terceira oportunidade, na verdade uma segunda, onde João também viu e ouviu a Trindade manifesta, testificando a respeito de Jesus, que foi no momento da transfiguração. E quem quiser depois ler, isso está em Mateus no capítulo 17, do versículo 1 a 8, onde então o Senhor chama Pedro, Tiago e João, onde então ali o Senhor ele é transfigurado, eles veem a glória de Deus através de Jesus, eles veem ali Moisés, Elias, e eles então veem que Moisés e Elias conversam com Jesus, e depois eles ouvem também a voz dos céus, dizendo então que aquele era está no versículo 5 eu acho, David. Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. O Senhor Deus dizendo de novo, o Pai presente, o Filho presente e o Espírito Santo presente através da lei e dos profetas, Elias e Moisés. Mais uma vez, a ação da Trindade. E João, e para o judeu, 3 vezes é algo muito forte. Confirma o fato, não tem dúvidas. Em 3 vezes João ouviu e viu que aquele era o Filho de Deus. E é Ele quem vem nos trazer isso. E é Ele quem vem e apresenta isso para nós. Amém? E por isso então, aquele texto que nós lemos no começo, ele não está tão desconexo daquilo que a palavra nos diz. Porque ele demonstra, e eu até comentei com a Gra ontem, eu falei assim, talvez o copista, ele falou assim, foi isso que eu entendi. Mas, então a palavra, ela nos apresenta que a água e o sangue, assim como o Espírito, testificam a respeito de Jesus. Nós vemos que isso uma das interpretações é a respeito do batismo e a morte de cruz. Outras versões, ou outros entendimentos, é que talvez a água e o sangue estão, na verdade, apresentando os sacramentos, né, do batismo e a ceia. E esse é uma das interpretações que talvez é menos forte, porque o próprio apóstolo João, como nós vimos, sequer cita o fato do batismo de Jesus e tampouco apresenta a ceia. Ele descreve o que aconteceu ali, mas ele não apresenta o sacramento da ceia, assim como nos outros evangelhos. E talvez, uma das interpretações possíveis, e talvez aquela que tem mais a ver com o intuito da carta, porque João ele estava aqui, então nós nos lembramos que João ele estava aqui escrevendo essa carta para refutar falsos ensinamentos. E uma das formas de entender este texto é que quando ele fala a respeito de água e sangue, ele está falando a respeito de uma evidência muito forte a respeito da morte de Jesus e consequente a sua ressurreição. E eu quero convidar todo mundo a voltar ali no Evangelho segundo João, no capítulo 19. E nós vamos ler o que a palavra nos diz, do versículo 28 ao versículo 37. João 19. Nós vemos no versículo 25 que ele estava ali próximo, João estava próximo à cruz, e a partir do versículo 28 ele começa a relatar a respeito da morte de Jesus. E ele diz então no versículo 28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram a ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. E tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante os sábados, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos.
Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas vejam só o que diz a partir do versículo 33. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Essa é a parte do versículo 35, aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. João está falando a respeito dele mesmo. Eu vi, e o que eu vi, eu estou dizendo para vocês que é verdade. Juro por Deus, talvez ele pudesse dizer, na nossa linguagem de hoje, eu vi quando eles furaram ele, e ali saiu água, e ali saiu sangue. E estudos atualmente dizem que Jesus, por conta de todo o castigo que ele sofreu, todas as chibatadas, tudo aquilo que ele sofreu na sua carne, ele pode ter tido um choque hipovolêmico e um derrame pericárdico, que em resumo, o corpo tem tanto falta de sangue, que ele começa a passar tudo de líquido que tem dentro dele para tentar fazer os órgãos continuarem a funcionar. E quando Jesus então foi perfurado, havia água e sangue, porque não tinha mais sangue suficiente no corpo dele. E mais importante do que isso, é aquilo que vem no versículo 20, no capítulo 20, o versículo 24 e 29, que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Aqui Jesus já é ressurreto. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Vamos parar de duvidar e crer. João aqui dizendo para aquelas pessoas: para de duvidar e creia. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Eu vi ele morto. Eu vi sair água e sangue do lado dele. Eu vi se cumprirem as Escrituras dizendo que os seus ossos não seriam quebrados. Eu vi se cumprir a Escritura que dizia que eles se voltariam para aquele que eles haviam traspassado. Eu vi quando ele chegou para um de nós e falou: põe a tua mão aqui, põe a tua mão do meu lado. Não foi, eu vi ele vivo, com o seu lado aberto. Eu vi e eu sei que ele é o Filho de Deus. E essa água e esse sangue me comprovam que somente o Filho de Deus pode morrer e voltar a ressuscitar. Somente o Filho de Deus é aquele que pode, depois de 3 dias, voltar a viver. Eu vi
quando ele morreu. Eu vi quando os céus eles se abalaram, quando teve um terremoto tão grande. Eu fiquei sabendo do que aconteceu no templo, que o véu se rasgou. Eu vi e ouvi as pessoas que estavam do lado dele, que nem tinham a mesma fé, dizerem: esse era o Filho de Deus. Eu vi quando eu estava com meu irmão Tiago e eu estava com Pedro, e nós estávamos no alto de um monte, e ali o Senhor se apareceu e disse: esse é o filho meu. Eu vi quando ele estava batizado, e eu vi os céus se abrirem e descer o Espírito Santo, e a voz do céu dizer: esse é o meu filho amado. Talvez a gente, como Tomé, diante das circunstâncias, a gente possa olhar e falar: eu não creio, eu duvido, é natural, nós somos humanos, a gente não é infalível, e essa coisa de que crente não passa por essas coisas, não é verdade. O Senhor nos fez assim, mas é verdade que a gente não vive dessa forma. Porque nós devemos olhar para essas coisas e ter a esperança de quem nós cremos. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. Ele é aquele que está vivo e virá nos buscar. Ele é aquele que tem a sua palavra empenhada sobre as nossas vidas e vai cumpri-la até o final. Esse é aquele que a água, o sangue e o Espírito testificam a respeito. Esse é o Filho de Deus. E uma curiosidade, na minha pesquisa, dizem que, eu encontrei esse fato, que quando o povo então saindo do Egito, em 2 oportunidades o povo teve sede. E na primeira oportunidade o Senhor virou para Moisés e disse: vá até a pedra, fira a pedra, e ali vai sair água. E Moisés fez isso. E na segunda oportunidade, Moisés, que era o homem mais manso da terra, ficou bravo. E o Senhor Deus virou para ele e falou assim: fale a pedra, fale a rocha. E Moisés, ele não falou, mas ele feriu a rocha 2 vezes. E diz a tradição judaica que a primeira vez que a rocha foi ferida saiu sangue, e na segunda vez que ela foi ferida saiu água. Ali o Senhor Deus testificando mais uma vez quem é a rocha ferida. Lá atrás, mostrando a respeito da rocha ferida. Voltando a 1 João, no capítulo 5, estamos caminhando para o fim. A partir do versículo 9. João, então, depois de falar a respeito disso tudo, ele continua ali, então, em 1 João 5, a partir do 9, ele diz assim: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, porque o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, e quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aqui então João continua dizendo o seguinte: olha, nós judeus, dentro da nossa lei, aceitamos o testemunho de um outro homem. Por que é que nós não vamos aceitar o testemunho de Deus? Deus mesmo, Deus deu testemunho a respeito do seu Filho, e esse testemunho é verdadeiro, e se a gente não aceita esse testemunho, a gente está fazendo Deus como mentiroso. E ele diz: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem, não tem a vida. E aí aquilo que o Senhor tem falado muito através da vida do pastor Ria a nós: quantas pessoas andam mortas? Quantas pessoas, apesar
de estarem vivas aos nossos olhos estão mortas espiritualmente? Porque elas não têm o Filho, porque elas não aceitam esse testemunho. E aí ele continua dizendo o seguinte: escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E para terminar, nós vamos ver de onde João está tirando isso. Eu quero convidá-los a voltarem ao Evangelho de João, a partir do capítulo 14. João 14, do versículo 1 ao 14. João então nos mostra o testemunho que vem através da água e do sangue e do Espírito. Ele vem e nos diz: vejam, o testemunho de Deus é o testemunho válido, porque Ele é Deus e é quem nos apresenta o seu Filho. E ele depois continua dizendo o seguinte: e olha, e esta confiança é que temos, que se pedirmos alguma coisa a Ele, em nome do Filho, Ele vai nos conceder. E de onde que João está tirando isso? Daquilo que ele ouviu Jesus dizer no capítulo 14 do Evangelho. Diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: vocês não me conhecem. Você não me conhece, Filipe, e mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aquele que viu quem era o Filho, aquele que ouviu Deus se manifestando, aquele que viu as obras, ouviu ele dizer: vocês vão fazer, e aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aquilo que nós pedirmos em nome do Senhor, Ele assim fará, porque Ele é o Filho de Deus. É Ele quem tem garantido a sua palavra, é Ele quem tem confiado a nós a sua palavra. E João, no final do seu evangelho, ele diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados no livro. Mas estes foram escritos para que vocês, ou seja, nós aqui, creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida
em seu nome. Esse é o nosso Deus, esse é o Filho de Deus, aquele que o próprio Pai testemunha, aquele que o próprio Espírito testemunha, aquele que a água no seu batismo testemunha, aquele que a crucificação testemunha, aquele que foi morto testemunha e aquele cuja ressurreição testemunha que Ele é o Filho de Deus, e que nós possamos não duvidar, mas crer, e crer em primeiro lugar que esta certeza nos dá a vida eterna, e em segundo lugar, crer que então se Ele é quem Ele diz ser, e nós cremos que Ele é desta forma, tudo aquilo que pedirmos a Ele, Ele vai conceder, tudo aquilo que for conforme a sua palavra, tudo aquilo que for conforme a sua vontade, Ele vai fazer. E não adianta a gente pedir, Senhor, faça isso em nome de Jesus. Na verdade, nós devemos conhecer qual é a verdade de Jesus, qual é a vontade dEle, para que possamos então orar em favor das pessoas, das situações, com base na sua palavra, e Ele vai falar, você está falando em meu nome. Então, em meu nome, eu vou fazer aquilo que você está pedindo. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar nesse momento a colocar diante do Senhor Deus, diante do Pai, a colocar diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Filho, a colocar diante do Consolador, do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está te afligindo nesse momento. Toda a situação que tem te afligido, que tem te incomodado, tudo aquilo que tem realmente vindo contra a sua vida. Tudo aquilo que você possa olhar e falar, isso é difícil demais, isso é impossível, e por conta disso, Senhor, me desculpa, mas eu não vejo saída. E eu quero agora convidar você que possa orar ao Senhor, pedindo para que esta certeza a respeito de quem é Jesus, de que Jesus é o Filho de Deus, e se Jesus então é o Filho de Deus, tudo aquilo que Ele disse para nós é verdade, e se tudo aquilo que Ele disse para nós é verdade, então quer dizer que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele diz na sua palavra, e se Ele tem nos dito que Ele vai fazer algo na nossa vida, apesar dos nossos olhos dizerem que não, Ele vai fazer. E apesar da gente olhar as situações e verem elas como impossíveis, lembre-se, saiu água, saiu sangue do lado de Jesus. E aquele mesmo Jesus perfurado se apresentou vivo diante dos seus servos e foi levado ao céu e vai voltar. E esse mesmo Jesus é aquele que então a palavra do Senhor nos apresenta ali no livro de Hebreus, que Ele agora então, como sumo sacerdote, está diante do Pai, intercedendo por nós. Ele está ali apresentando ao Pai as nossas causas, e ainda o autor de Hebreus fala o seguinte, e olha, e Ele sabe o que nós vivemos, porque Ele foi homem, porque Ele passou pelas mesmas dificuldades que nós, Ele foi tentado, mas não pecou, mas Ele sabe aquilo que nós passamos, e Ele é aquele que intercede diante do Pai pelas nossas vidas, e é Ele aquele que disse para nós, aquele que disse através da sua palavra, que se tudo aquilo que apresentarmos diante dEle, em seu nome, Ele o fará, porque assim aprouve a Ele fazer. Senhor Deus, nós queremos nos entregar diante de Ti, nós queremos reconhecer, Espírito Santo de Deus, que só Jesus é o Filho de Deus. Nós queremos declarar, Senhor, e Te pedir que o Senhor possa tirar do nosso coração toda dúvida, que o Senhor possa tirar do nosso coração toda angústia, toda ansiedade. Senhor, diz a Tua palavra, nós acabamos de ler, que ali, Senhor, no dia que o Senhor foi crucificado, Jesus, que houve um terremoto tão grande, Senhor, que mortos, Senhor, ressuscitaram, e nós cremos que o Senhor ainda ressuscita mortos. Nós cremos que o Senhor ainda coloca uma mesa no deserto. Nós cremos que o Senhor ainda realiza milagres. Nós cremos, Senhor, que aquilo que a Tua palavra nos diz, Senhor, que aqueles, Senhor, que crerem em Ti, Senhor, farão as obras ainda maiores do que aquela que o Senhor fez. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa encher o nosso coração com a certeza. O Senhor possa encher o nosso coração, Senhor,
da certeza, Senhor, do testemunho que a Tua palavra nos dá a respeito de Ti, Jesus, e que nunca tenhamos, Senhor, essa dúvida. Que o Senhor possa lançar fora toda a dúvida, todo o engano, e que em nome de Jesus o Senhor possa nos fortalecer, nos fazer lembrar, Senhor, diante das circunstâncias e dificuldades, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, e que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor, que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus, e que nós, Senhor, cremos, Senhor, em Ti, e que nós estamos aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por esta palavra. Fato que o cristão não pode ter dúvida em seu coração de quem é Jesus. A palavra vem testificando, né, para que realmente haja convicção em todos os corações dos crentes, né, dos cristãos. E eu louvo a Deus por esta palavra. E eu queria neste momento dar oportunidade para algum testemunho. Alguém gostaria de testemunhar algo que Deus fez na sua vida? Enquanto a irmã Lu vem aqui, eu quero encerrar então a transmissão online e agradecer a presença de todos que nos acompanharam ali pelo canal da IEGA. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que você possa nos fazer uma visita presencialmente, você que ainda não conhece a nossa igreja. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.